Colocar aqui para gravar. Então vamos lá, vamos começar nossa conversa, nossa troca. Estou muito feliz porque é um projeto que já tem um tempo que eu estou querendo desenvolver, falar um pouquinho mais da atuação do farmacêutico nesse mercado e eu consegui organizar alguns horários aqui agora nesse primeiro semestre. Eu estou muito feliz. Em paralelo a isso, eu trago os alunos que estão iniciando a mentoria, Full Spectrum, ou os que estão finalizando também participar faz todo sentido, acho que agrega ainda mais. Então, a nossa troca hoje vai ser um caso clínico com a nossa farmacêutica maravilhosa, Débora Aquino. E a ideia aqui é fazer realmente essa troca e entender como que o farmacêutico tem atuado no cuidado de pacientes que estão usando a terapia canabinoide. Então, acho que todo mundo já me conhece, né? Eu também sou farmacêutica, atuo com cannabis já tem uns 11 aninhos, tanto nesse background mais científico, quando eu comecei o mestrado, estudando na bancada mesmo, os efeitos, né, a modulação do sistema endocannabinoide, mas depois transitando para a prática, entendendo nos pacientes como que isso funciona, quais são os produtos, quais são as doses, acompanhando diversas condições clínicas, desde criança, no espectro autista, os idosos. Minha vozinha é paciente de cannabis, 92 anos, então, assim, tem uma longa trajetória aí que o objetivo é compartilhar com vocês. A Débora, a gente se conheceu, né, Débora? Já tem também uns bons aninhos aí lá no hospital. Foi na minha época de farmacêutico hospitalar, de abre carrinho, não vai, vai abrir o carrinho, nessas histórias que a gente conhece de farmacêuticos, de drogaria, hospitalar, a gente estava nesse processo e a gente se conheceu lá, mas a nossa história com a cannabis, ela veio depois eu colocando ali uma chamazinha, Débora, vamos trabalhar com cannabis, vamos entender um pouquinho mais. E ela aceitou o convite prontamente, então é minha aluninha aí já bem das antigas, e eu fico muito feliz de poder hoje compartilhar esse caso, né? Ela traz todo o conhecimento, já essa bagagem que é tão importante aí para nós profissionais farmacêuticos. Pode se apresentar, Débora, falar um pouquinho, eu falo demais, então deixa você se apresentar um pouquinho, contar um pouco dessa trajetória com a cannabis. Boa noite, pessoal. Rita já falou, né? Eu sou Débora, também sou farmacêutica. Eu sou especialista em farmácia clínica e minha história, assim, né, na área de farmácia, ela é bem trilhada, assim, pelo cuidado do paciente, com a farmácia clínica mesmo. Eu trabalhava com isso antes de trabalhar com cannabis medicinal. E hoje eu fiz a transição de carreira no ano passado, estudo cannabis desde 2023, e eu trabalho usando os meus conhecimentos em farmácia clínica, mas também com a cannabis medicinal. Eu faço acompanhamento farmacoterapêutico, dou apoio técnico-científico, discuto casos com os médicos, realizo treinamentos, toda essa parte aí, técnica e científica mesmo. Hoje eu preparei para apresentar para vocês um caso clínico que eu tive o prazer de acompanhar. A tela apareceu para vocês, né? E Tá, aí, apresentando. eu queria deixar aberto para discutir mesmo, para a gente ir conversando, e não somente assim como uma aula. Então, vocês podem ficar à vontade para me interromper, para perguntar ao longo da apresentação, tá? Então, a gente vai falar hoje de um caso clínico que ele envolve tanto o uso de cannabis medicinal, mas ele também envolve desmame de benzodiazepina. Ai, desculpa, esse aqui foi. A nossa paciente, ela é uma paciente de 58 anos, do sexo feminino, e a queixa principal dela é insônia crônica associada à ansiedade generalizada. Essa paciente já fez uso prévio de Zolpidem alguns anos atrás, realizou o desmame dele, depois iniciou o uso do alprazolam, e ela fazia um uso contínuo e um uso crescente, com dependência mesmo desse medicamento.
E aí, ela tentou fazer o desmame, desmame não, ela suspendeu por conta própria, e aí ela ficou 6 dias sem dormir, ela teve crise de ansiedade, ela chegou a desmaiar, ela procurou pronto atendimento. Então, era uma paciente, assim, bem queixosa, que teve um problema sério aí, né, após suspender de forma abrupta o tratamento, sem orientação de um profissional de saúde. E aí, ao passar no tratamento, na consulta com o médico prescreveu para ela cannabis medicinal e encaminhou para mim para fazer a titulação, o acompanhamento dessa paciente e também o desmame do oprazolam, fazer esse auxílio aí junto a ele. Tem Então, uma dúvida, Débora, que sempre os mentorandos me perguntam, Rita, mas como é que esse paciente vem encaminhado? No seu caso, você pode contar um pouquinho como é que é esse processo? sim. No meu caso, eu presto esse serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, e aí os representantes comerciais de onde eu presto o trabalho, eles vão ao médico e oferecem, falam que a empresa tem esse diferencial, que é o serviço do farmacêutico, foi realizando o acompanhamento dos pacientes. Eu não ajusto dose assim, né? A gente não pode, então a gente segue as RDCs, as diretrizes do Conselho de Farmácia, mas aí esses médicos, eles, os que concordam, eles encaminham os pacientes para o meu atendimento. E aí Perfeito. eu realizo o acompanhamento farmacêutico, são 4 consultas que eu faço, e no final delas eu gero um relatório e encaminho para o médico, contando o desfecho, de como ficou, como que foi o processo, e ao longo desse caminho, quando precisa, quando é necessário, a gente faz a discussão de caso também. Perfeito, eu acho que essa é uma dúvida bem recorrente com os alunos, assim, então é bom a gente, porque Sim, existem sim, diferentes sim. tipos de serviços, né? Existem diferentes tipos de serviço, como a Débora falou, a gente tem que, né, seguir a nossa diretriz, né, enquanto profissional farmacêutico. Então, a gente tem, cada profissional, né, tem a sua atuação, então é bem importante a gente entender. E existem, né, serviços mais abertos, no meu caso, eu sempre, né, contando da minha experiência e dos pacientes que eu acompanhei, como era o serviço multidisciplinar, era mais aberto, o ajuste de dose era feito por nós mesmos, farmacêutico, em acordo com, né, a gente fazer esse compartilhamento do cuidado mesmo com o profissional médico. Então, é bem importante a gente deixar nesse ponto. Se alguém tiver mais alguma dúvida, Rita, sim, no caso surgiu uma dúvida para mim aqui agora. Deixa eu te claro. perguntar. No caso dela, ela fez o da Débora, né? Ela fez começou o acompanhamento com o paciente. Ela mesmo começou a titulação, Isso mesmo. O mas médico aí no prescreve, caso, o após a médico consulta, você já passou para o médico em seguida ou você esperou as 4 consultas? não, Porque é aí eu assim. fiquei confuso na questão das doses. Se você já na primeira Não. consulta já modificou. Não, foi assim. Eu vou contar um pouquinho mais para frente como que ficou a titulação de dose dessa paciente. Mas o médico prescreveu, e aí começa com uma dose baixa, ele prescreveu lá qual que era a dose para utilizar. E aí, depois que a paciente começou a fazer o uso, eu comecei a fazer o acompanhamento dela. E a partir daí eu fui realizando a titulação da dose, o ajuste. Ah, entendi. Minha dúvida era essa, se depois, quando começa o acompanhamento, já, tipo, o médico vai receitar a quantidade, né? Mas Da assim, o que primeira. ele. Só que cannabis medicinal é um tratamento muito individualizado. Então, a primeira dose ele prescreveu, uma dose baixa, que é para o paciente acostumar o organismo, ver como que vai reagir, se adaptar, e a partir daí eu segui com o acompanhamento dela, fazendo a titulação da dose. Mas a primeira dose que usou a quantidade foi de acordo com a prescrição médica. Ah, tá. O que me quebra um pouquinho é esse fluxo entre médico, aí farmacêutico e paciente. Eu fico meio Uhum, confuso, perdido no uhum, contexto, no segmento, no caso, você entendeu? Nesse aham. fluxo. Assim, foi uma maneira que eu encontrei para trabalhar. Mas, assim, é um trabalho muito de parceria também, igual no caso da Rita. Quando iria começar o atendimento, eles já sentavam, já discutiam a dose, juntos, para a partir daí já iniciar com a dose proposta, né, Rita? Agora, no Exato. meu caso, não. O médico coloca ali uma dose inicial, 3 gotinhas, 5 gotinhas, depende do produto. E aí, a partir do primeiro atendimento, que eu faço a avaliação
para verificar se é necessário ou não ajustar a dose, Ah, tá. tá? Eu não sei, licença, é que não tem como levantar a mão, né? Mas Pode falar. eu Tem, não a sei se Ana levantou, mas pode falar e depois a gente passa para a Ana. tá. Eu fiquei na dúvida também nesse fluxo. Eu acho que eu até comentei com a Rita que daí no Hum. seu. Então, depois que o médico prescreveu, a própria paciente buscou esse acompanhamento com você ou foi indicação do médico, indicação da marca? Ah, sim. Então, é um pouco de tudo, De assim. tudo. Aham. Um pouquinho de tudo. Mas o médico, quando ele mandou a receita pro representante ou manda paciente, ele passa a receita para paciente, mas aí ele fala com o representante, olha, eu tenho esse paciente aqui que gostaria que a Débora acompanhasse tudo, e é a partir daí que eu entro, entra a minha ação, né, no caso, que eu entro em contato com o paciente e agendo com ele a primeira consulta farmacêutica. Ok, obrigada. Exato. Ana, você quer falar? Você tem a pergunta? Tá com a mão levantada? Oi, boa noite. Eu não Boa sei, na noite. verdade, cheguei um pouco atrasada. Seja bem-vinda. Frio aqui, danado. E eu achei muito legal essa iniciativa, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, porque, como eu peguei o que a Débora já falou, já conversei muito com a Rita, a gente está criando, né, com a base científica que já existe e com uma experiência de escuta, né, que o farmacêutico tem. Eu já tenho 6 anos atuando e, assim, nunca foi tão claro para os médicos como o farmacêutico atua, nem na área de cannabis, nem em outra área, né? A realidade, eu estou em Portugal, eu já passei na Inglaterra e eu vejo que, assim, o farmacêutico tem outro papel na saúde, tanto pública quanto privada em outros países, e é importantíssimo que a gente tome esse lugar, não tomar no sentido de tirar de alguém, mas tomar o nosso, né? Eu trabalhei muitos anos como representante e só de falar com os profissionais, né, quando eu ia visitar em hospital, seja UTI, eu ia falar de antibiótico, o médico já mudava completamente. Ele às vezes até falava mais e dava mais abertura, porque ele sabia que ali também tinha um profissional de saúde. Então, eu já passei por vários laboratórios, né, agora de cannabis também, e acho que essa é a iniciativa que a gente precisa fortalecer. Alguns laboratórios, né, como que a Rita passou, o médico estava na frente e dava essa abertura. Eu já venho assim catando com os amigos médicos e com aqueles que não sabem prescrever muito bem, porque a gente vai dar a segurança para ele que, É um ainda que caminho. hoje Hum, ainda que eu represente uma marca ou outra, a gente tem uma imparcialidade maior do que apenas um representante. com E vamos certeza, com construindo, né, certeza. Débora? Eu achei, peguei só o finalzinho, mas eu acho que assim, o que levar para Na o verdade, nós médico, né? estamos começando agora. Ela vai apresentar o caso agora. Ah, que bom, então pronto. Então Então você eu vou vai deixar minha conseguir pergunta para acompanhar. o Mas obrigada por final. compartilhar sua experiência. Não, é legal para a gente entender essas diversas formas mesmo de acessar, né, esse trabalho. Então, é bem interessante essa parte que você trouxe. Às vezes a gente começa com médicos mais inexperientes e leva a nossa experiência e eles estão abertos. Então, para, né, quem está começando, esse é um caminho também. Às vezes os médicos eles estão querendo, a gente traz o nosso conhecimento e consegue abrir portas ali também. Essa é uma super possibilidade. Mas pode apresentar, Débora. Vamos lá e ao longo no final a gente faz as mais Vamos. perguntas. Então, quando essa paciente chegou, ela estava usando o alprazolam 2 miligramas. Ela, ao longo do dia, ela chegava a tomar 5 comprimidos. Então, ela tomou, ela não conseguia dormir, tomava outra. Acordava no meio da madrugada, tomava outra. Às vezes, ao longo do dia também. Além de algumas vitaminas, bisoprolol, ácido bempedoico mais ezetimiba, diospina mais esperidina, melatonina também e a levotiroxina. Foi prescrito para ela de produto canábico com óleo full espectro de 200 miligramas por ml. Esse produto, uma gota dele tem 4 miligramas de CBD e 0,04 miligramas de THC. Full espectro, vocês
compreendem o que é esse óleo? Vocês querem que eu passe um pouquinho falando? Ah, se puder falar, eu acho que acrescenta bastante. Ok. O espectro é um óleo que ele é como se pegasse o extrato da planta e nele tivesse vários fitocannabinoides. Então, tem, por exemplo, o CBD, o CBG, o CBN, o THCV, além de terpenos e flavonoides em sua composição. O COA, que é o certificado de análise dos produtos, ele vem descrevendo a quantidade que tem de cada fitocannabinoide. Para a maioria deles, né, o que tem mais concentrado é o CBD. Então, nesse produto em específico, tem 4 miligramas de CBD e 0,04 miligramas de THC em cada gota. No caso dessa paciente, o que vocês acham que para ela seria a meta terapêutica? O que vocês pensam sobre isso? Alguém tem um palpite? Primeiro tinha que ajustar esses medicamentos que ela toma, né? O horário, toda essa questão de mais. Nem tanto do medicamento, mas de rotina mais do paciente, né? Uhum, isso mesmo. Então, a meta terapêutica para ela, a gente pode colocar, organizar os medicamentos, ter um melhor controle, né? De objetivo clínico da ansiedade, da insônia, que é a queixa principal dela e o motivo do encaminhamento. E, pensando nisso, a gente já pensa também numa dose terapêutica que a gente pode colocar como meta para ela. Cannabis medicinal é muito individualizado, então a gente começa baixo e vai devagar. Mas quando a gente faz uma busca na literatura, a gente vê que para o tratamento de ansiedade, para o tratamento de insônia, a média de tratamento é de 60 miligramas de CBD. Então a gente pode ter em mente isso. Vou começar lá com 60 miligramas para paciente? Não. Mas um número que a gente pode ter em mente, pensando que talvez ela vai precisar de menos, outra vez de um pouco mais. Então, é realmente ir acompanhando para a gente saber. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico, na primeira consulta, o que é muito importante a gente pensar? Educação em saúde. Muitas vezes a pessoa chega, ela não sabe o que é cannabis, tem uns que acham assim, vou virar maconheira, o que é, como que age, como que eu vou usar. Então, é muito importante a gente fazer esse papel mesmo de educação, de orientar, de falar o que retirar as dúvidas desse paciente. Muito importante alinhar expectativas. Muitas vezes o paciente ele vem procurar o tratamento com cannabis como a última opção de tratamento. Já tentou de tudo, não deu certo, e aí vai como último recurso cannabis medicinal. É um tratamento milagroso? Não é milagre. É necessário acompanhamento, é necessário ajuste de dose, cada organismo é único, né? Então, a maneira com que a gente vai lidar e vai acompanhar cada paciente de uma maneira diferente. Então, tudo isso tem que ser posto, tem que ser explicado, tem que ser conversado com o paciente logo na primeira consulta. Um exemplo é que para a dor crônica, a dose geralmente é uma dose mais alta. Então, a gente não vai chegar de um dia para o outro com uma dose alta para esse paciente, vai requerer um tempo maior, um acompanhamento cuidadoso. Então, explicar isso, orientar, alinhar essas expectativas com o paciente é muito importante, até mesmo para ele aderir ao tratamento. Tomou hoje, amanhã não acordou 100%, olha, está começando ainda, a gente vai ajustar as gotinhas, vai aumentando aos poucos, a gente aumenta a cada 3 ou 5 dias, e alinhando e conversando isso com o paciente. Então, além do alinhamento de expectativas, é muito importante, no primeiro atendimento, explicar para ele o que é o uso sublingual, que ele pode pedir auxílio de uma pessoa, ou olhar no espelho para pingar as gotinhas embaixo da língua, esperar um minutinho, não escovar os dentes logo após o uso do óleo, ingerir uma gordura boa antes, orientar os horários, igual a nossa colega falou, eu sempre peço para dar um intervalo mínimo de 1 hora entre o óleo e os outros medicamentos. Então, no caso dela, por exemplo, ela usava levotiroxina.
depois usava outro medicamento antihipertensivo. Então, tem que espaçar, organizar os horários e de uma maneira que seja melhor para o paciente também, né? Com que ele vá aderir ao tratamento. Cannabis medicinal é hipotensor, tem efeito hipotensor. Então, para os pacientes que têm hipertensão, é muito importante a gente orientar, medir a pressão e registrar diariamente para a gente ter um acompanhamento para saber se vai precisar, depois de discutir com o médico, um ajuste de dose do antihipertensivo ou não. E, claro, retirar as dúvidas dos pacientes. Então, assim, para a gente começar a falar de cannabis, falar do tratamento, a dose é muito importante, mas antes disso, a parte da orientação, da educação em saúde é de uma importância fundamental. Falando então, né, depois de terem feito essas intervenções, foi realizado o acompanhamento dessa paciente, a titulação de dose. Foram feitas aí 6 encontros, né, um encontro por semana. A dose dela foi ajustada a cada 3 dias. Então, no início, que é a pergunta do Matheus, ela veio com essa prescrição aqui: 3 gotinhas de manhã e 2 gotinhas à noite. Então, isso aqui dá 20 miligramas de CBD e 0,2 miligramas de THC. Era a gotinha que ela já estava em uso e foi assim, mais para o que eu sempre falo para os pacientes, é que é a primeira vez que você, no caso dessa, é a primeira vez que tem contato, para o organismo acostumar, tirei as dúvidas e tudo, mas, por exemplo, se a queixa principal dela é insônia, seria mais interessante, talvez, ser o contrário aqui, ser 3 gotinhas à noite e não pela manhã. Mas a gente fez um ajuste, a gente, na semana seguinte, ela já foi para 6 gotinhas de manhã e 6 à noite. Depois a gente percebeu que ela começava a ficar ansiosa na parte da tarde, porque o que ela tinha era uma fissura mesmo, assim, pelo uso do Alprazolam. Uma fissura, uma necessidade, eu começava a ficar ansiosa quando estava chegando o período da noite, se ia conseguir dormir, se não ia, querendo usar o Alprazolam. E aí a gente fez um ajuste de dose para ela, de forma que nós não aumentamos a dose, mas nós redistribuímos aqui para ela. Então, essas 6 gotinhas aqui, eu distribuí elas, coloquei mais 2 à noite, para melhorar mais a qualidade do sono, 2 gotinhas após o almoço e 2 gotinhas pela manhã. Depois disso, ela melhorou a questão da insônia, estava dormindo bem, não estava acordando durante a noite. Essa fissura aí, ela foi passando, ela foi melhorando. Só que aí ela tinha também uma queixa de dor crônica. Não era a queixa principal aqui na 3ª semana já tinha sido atingida, mas era algo que a incomodava, que já tinha começado a melhorar a dor crônica, mas ainda tinha ali uma certa persistência. Então, com base nisso, eu fiz mais um ajuste de dose, aumentando aí a dose ao longo do dia, porque à noite ela já dormia bem, mas ela queixava de dor durante o dia. Eram dores nas articulações, ela falava assim, dor do idoso. Ela falava, dói para sentar, dói para levantar, mas eram dores mais localizadas nas articulações mesmo. Então, eu fiz um pequeno aumento aqui da dose ao longo do dia, porque à noite o sono dela já estava controlado. Depois foi necessário ajustar só mais um pouquinho aqui à noite e essa dose foi mantida. Então, no final do acompanhamento, ela estava aqui com 72 miligramas de CBD e 0,72 miligramas de THC. Aí, eu tinha falado com vocês da meta terapêutica, né? Que era para insônia, 60 miligramas. Se a gente for pensar bem, quando ela estava aqui na 3ª semana, ela já estava melhor dessa questão do sono, né? Esse objetivo tinha sido atingido. E aí foi uma dose menor que essa. Então, esse número, essa meta terapêutica, é para a gente ter uma diretriz mesmo de como que vai ser, mas é muito importante ir realizando o acompanhamento do paciente, esse contato mais próximo aí para ver como que ele está ficando ao longo das semanas. Muito importante, comece devagar,
mas comece, mas vá, aumenta devagar, é um aumento gradual, é uma dose individualizada, né? O sistema endocannabinoide está lá, mas talvez ele pode estar ali mais desregulado, precisando de um ajuste mais para uma pessoa do que para outra, ou mais os alvos terapêuticos são diferentes, então é um tratamento muito individualizado mesmo. Por isso, é tão importante o acompanhamento farmacoterapêutico, o papel do farmacêutico para dar esse suporte na prescrição aí para os médicos e também para os dentistas, né, que também são prescritores. Os desfechos clínicos para essa paciente. Após 10 dias, teve uma redução da latência do sono. À noite, ela sentia tanta necessidade do uso do alprazolam, mas ela também demorava muito para conseguir dormir. Então, eram mais de 2 horas. E ficava acordando durante a noite. E, às vezes, o que acontecia? Ela acordava durante a noite, não conseguia dormir de novo, e ela tomava outro comprimido do alprazolam. Então, somava. Então, quando a gente começou a conversar com ela sobre o desmame do clonazepam, o primeiro comprimido que saiu foi esse ao longo da noite, porque como ela estava dormindo a noite toda, ela não precisava mais desse comprimido aí. Depois foi o comprimido da parte da tarde, que é quando começava a ter a fissura. Ela diminuiu a fissura, diminuiu a ansiedade pelo uso do comprimido. Esse comprimido também já não foi mais necessário e feito um ajuste, uma diminuição gradual mesmo, desmame, né? Não pode ser retirado de uma vez. E foi feito o desmame, então, do clonazepam, e após 6 semanas, houve a suspensão completa desse benzodiazepínico sem sintomas de abstinência. 6 semanas é um tempo, se a gente for pensar bem, relativamente curto. Quer dizer que para todo paciente vai ser assim? Não. Tem paciente que demoram, são 6 meses, 3 meses, 4 meses. Então, vai muito da resposta individual de cada paciente. O tempo de sono dela. Antes ela dormia de 9 da noite às 6 da manhã, depois aumentou o tempo de sono, aumentou 2 horas. Ela vai dormir às 8 horas e acorda às 7 horas da manhã. E a dor crônica também foi resolvida. E aí ela fala assim, estou dormindo como se tivesse 20 anos. O caso clínico era esse, e aí eu queria abrir para discussão, para conversa, ver se o que vocês fariam nesse caso, se fariam diferente. Eu não tô conseguindo levantar a mão porque eu não tô usando o app. Mas Não, eu queria saber, nesse ajuste de dose, se já existe algum protocolo clínico, diretrizes, ou se você vai alterando ele mesmo só com base nos relatos da própria paciente. Então, não tem, assim, tem, por exemplo, o protocolo de Delphi para dor crônica, mas é muito individualizado mesmo, sabe? Não tem um protocolo padrão. O que a gente tem padrão comece baixo, vá devagar. A gente tem por padrão isso, e um ajuste a cada 3 a 7 dias. Na minha prática clínica, o que eu faço, que desses casos assim, de insônia, eu gosto de ajustar 10 miligramas a cada 3 dias. Então, se você for observar aqui, de uma semana para outra, aumentou um pouco mais de 20 miligramas, porque a cada 3 dias eu aumentei 10, 12 miligramas. Essa é uma pergunta bem interessante, Thalia, porque é isso que normalmente, né, as pessoas que estão iniciando querem, uma receita de bolo, né? Como é que eu faço? Então, não existe os protocolos clínicos, os guidelines nacionais e internacionais estão sendo construídos, que a gente tem com mais robustez hoje na literatura são as epilepsias refratárias, né? Então, existem alguns protocolos que a gente também tem. O Prador, que a Débora citou, ele é muito interessante, porque ele trabalha tanto com CBD quanto com THC, então mesmo para condições que não seja exatamente dor, a gente acaba adaptando, mas é muito realmente essa prática, porque, como a Débora falou,
muito, né, deixando bem evidente, é individual, individual, um idoso, uma criança, as diferentes condições, e além do nosso próprio sistema, né, de cada paciente responde de uma forma. Então, tem paciente que é bastante sensível a alguns fitocannabinoides, outros são menos, né? Eu sempre dou o exemplo da minha avó, que ela usa THC, se eu usar um terço do que ela usa, eu durmo, ou seja, eu durmo mesmo, eu deito. Então, assim, eu começo sempre bem lenta. A ideia é trazer outros farmacêuticos de outras práticas químicas, porque nesse caso, Débora, até te perguntar, ela não teve nenhum, durante essa progressão, essa titulação que a gente fala, né, ela não teve nenhum efeito colateral. A questão da pressão que você citou, né, normalmente o paciente tem ali alguma questão que ao longo das semanas a gente conversa, né? E nessa conversa, eles precisam ser bem direcionados para que a gente traga um ponto que eu sempre trabalho também, que é importante a gente acompanhar esses pacientes e buscar ferramentas que a gente consiga realmente validar esses dados, né? Então, não é simplesmente, né, a gente acompanha, mas baseado em ferramentas, por exemplo, no sono, qual que é a ferramenta que eu uso validada, né? Depois eu também quero te perguntar sobre isso, mas principalmente em relação ao efeito colateral nessa titulação, que na minha prática eu normalmente vou mais devagar ainda, a depender do paciente. Então, eu assim, de praxe, eu ajusto a cada 3 dias. Mas, por exemplo, se for uma criança, aí eu sou mais, dou um intervalo maior, depende do produto também. E no decorrer do acompanhamento, ela teve uma semana que ela relatou para mim que estava com um pouco de sono durante o dia, mas foi transitório. Hum. Depois de alguns dias assim, passou, não aconteceu mais. E a pressão dela não teve alteração, não. A pressão dela se manteve normal, bem controlada. Uhum. Essa sonolência, você acredita que possa ser realmente por conta dessa adaptação, desse aumento de dose, ou alguma possível interação? Olha, a questão da sonolência, assim, eu acredito que foi ela se adaptando mesmo, assim, ao óleo, ao ajuste de dose, que depois, assim, foi resolvida, principalmente depois que a gente fez essa divisão aqui, colocando à tarde, e aí foi o jeito que ficou melhor para ela, ela ficou melhor, mais adaptada, Ah, mais bem interessante. adaptada. E a questão da interação, assim, tinha o uso do Oprazolam também, que estava sendo feito o desmame dele, que também pode ter contribuído, né, para essa sonolência. Mas eu acredito Uhum. mais que seja adaptação mesmo, é bem comum, né, tanto no início, Sim. quanto quando a gente aumenta a dose, os pacientes ficarem com um pouquinho mais de sono. Eu vou passar a pergunta aqui para o Matheus, depois para a Ana, só porque eu tenho mais também, mas não. Matheus, você tá. Oi. Então, a minha dúvida foi, tipo assim, como que você teve esse start de pegar e, tipo assim, eu vou distribuir essas doses durante o dia? Ah, sim, foi durante o meu atendimento. Porque ela me contou que quando chegava no final do dia, ela ficava um pouco mais angustiada. Era também quando ela tinha uma fissura mesmo, assim, sabe? A necessidade do uso do comprimido, do Alprazolam. Ela estava bem dependente. E aí que eu coloquei essa dose. Eu conversei com ela, perguntei se para ela se seria ruim para ela se lembrar, porque Adesão, por né? exemplo, a questão da adesão, mas para ela falou assim, não, que para ela era tranquilo, não tinha problema. E aí foi aí que eu tive esse start e achei interessante, conversei com ela, e junto com ela a gente decidiu dividir as doses e colocar à tarde. E a gente pode pensar também na farmacocinética, né, Débora? O tempo de meia-vida ali, o tempo de ação Isso, dos produtos. Eu sempre penso nessa parte também para poder fazer esse ajuste, uma terceira dose, por exemplo. isso. E se vocês forem observar também, antes ela estava usando 2 Vamos para gotinhas o a link menos. 2 que já está no último minutinho, só para a gente finalizar lá, pode ser? Ah, tá, beleza, pode Ah, pode ser. estar saindo aqui. Beijo, vejo vocês Beleza. lá.